Às vezes, os super-heróis mais incríveis são aqueles que estendem a mão na hora certa. Para provar isso, reunimos histórias reais de pequenos atos de bondade que mudaram vidas para sempre. Se todo mundo se importasse tanto quanto esses heróis que impediram um ladrão, o mundo seria um lugar muito melhor. As forças da lei nos mantêm seguros dos criminosos, mas às vezes até os policiais precisam de uma ajudinha extra. Este oficial teve sorte de ter bons cidadãos por perto. Imagine o desespero de uma mulher presa no carro após um acidente. Por sorte, ela não precisou esperar muito até que o socorro chegasse. Este cara de hoverboard não apenas passou ao lado de um barco pegando fogo, ele tentou apagar as chamas sozinho até os bombeiros chegarem. Pontos de karma altos para você, irmão. Certa noite, uma jovem foi atacada por um estranho, mas um homem chamado Josh interveio e manteve o agressor sob controle até a chegada da polícia. Mais tarde, ele recebeu uma medalha e a eterna gratidão da vítima. Fala sério, que reviravolta! Um ladrão de joias foi detido por um senhor de 76 anos que o derrubou no chão do supermercado em segundos. Um jovem chamado Jamal deu uma lição sobre o que significa ser humano antes de tudo. Quando o policial que o prendia desmaiou de repente, Jamal chamou ajuda imediatamente, salvando a vida do homem. Quem diria que anjos da guarda dirigem tratores? Quando uma enchente na Arábia Saudita levou um veículo de resgate, 5 pessoas ficaram presas, até que este homem entrou com seu trator e salvou todos. Isso merece um like. Nem a idade, nem os joelhos cansados impediram essa senhora de 76 anos. Ao ver um ladrão atacar seu vizinho de 82, ela enfrentou o criminoso e o espantou, salvando a vida do amigo. Um simples passeio de escada rolante virou um desafio perigoso para 3 idosos. Por sorte, graças à reação rápida dos policiais, tudo acabou bem. Até os mais fortes precisam de ajuda às vezes. Difícil imaginar o que teria acontecido se essa mulher não tivesse se superado para salvar alguém. Se não fosse a coragem de um homem comum chamado Anthony Hebb, um roubo ousado em uma joalheria teria dado certo. Agora o ladrão enfrenta 20 anos de prisão e o dono da loja é eternamente grato ao herói. Uma jovem gritou por socorro quando foi atacada por cães de rua. Por sorte, um veterano ouviu os gritos, pegou a bengala, espantou os cães e salvou a moça apavorada. Nem todo herói usa capa. Alguns carregam pedras para quebrar o vidro de um carro e salvar uma menina presa durante uma enchente. Muitos têm medo de cair nos trilhos do metrô. E foi exatamente o que aconteceu a um homem de 46 anos. Mas vários corajosos pularam para resgatá-lo e prestar os primeiros socorros. Uma entregadora recuperou a fé na bondade humana quando, apenas 1 minuto após ser roubada, jovens heróis apareceram e devolveram seu pacote. Um homem roubou uma bolsa, mas não esperava ser parado por uma mãe com um bebê. A mulher o segurou firme até que chegasse ajuda. Nem todo mundo pararia na estrada para ajudar a rebocar um carro, mas este homem não apenas ajudou, puxou 2 barcos encalhados. Ninguém sabe como essa árvore de Natal pegou fogo, mas as chamas poderiam ter se espalhado pela casa. Por sorte, este homem e seu extintor estavam por perto. Um verdadeiro milagre de Natal. Às vezes, ser super-herói não tem nada a ver com fantasia, e sim com um coração corajoso e bondoso. Shouldn't the people know the hero who saved them?
mas um lembrete para nunca nadar em correntes perigosas. Este homem teve sorte de um surfista corajoso estar por perto e salvá-lo com sua prancha. Quem sabe como teria terminado essa história com um estranho suspeito? Por sorte, a garotinha correu e chamou o irmão mais velho. Fique atento e proteja quem você ama. Este homem saiu para pescar, mas acabou resgatando uma sereia levada pela correnteza. Você é mais rápido que o pessoal de Velozes e Furiosos, disse um motorista depois que trabalhadores próximos puxaram seu carro para fora de uma vala. A gratidão estava escrita no rosto dele. Esta garota ficou agarrada a um poste na água por 1 hora depois que o vento levou sua prancha sem conseguir voltar à praia. Ela não acreditou nos olhos quando um barco de resgate finalmente a encontrou. Um dia tranquilo no mar virou missão de resgate quando um praticante de wingfoil viu um casal à deriva. Ele usou sua prancha como balsa e os manteve seguros até a chegada da equipe de resgate. John tinha acabado de voltar de um turno exaustivo de 8 horas, quando uma árvore caiu perto de casa, bloqueando a estrada. Mesmo debaixo de chuva, ele saiu e limpou tudo sozinho. O mundo realmente funciona graças a pessoas como John. Um idoso ficou preso no carro e não conseguia sair. Essas pessoas atuaram com rapidez e cuidado, garantindo que o vovô ainda tenha muitos anos pela frente. A maioria dos motoristas só desvia de obstáculos, mas 3 deles decidiram resolver o problema e ajudar todo mundo. Um policial em Atlanta nunca vai esquecer o dia em que um passante corajoso derrubou a arma da mão de um criminoso durante uma prisão. Absolutamente heróico. A enchente foi tão forte que virou um caminhão-tanque inteiro. O motorista ficou preso na água, mas um helicóptero de resgate chegou a tempo antes que o veículo fosse engolido. Uma mulher mal conseguia ficar de pé, mas antes mesmo de pedir ajuda, estranhos gentis já estavam ao lado dela. Uma noite começou terrivelmente para uma garota quase sequestrada, mas terminou de um jeito inesperado quando o amor da vida dela veio ao resgate. Um pouso de emergência deu errado quando a cabine ficou submersa, mas graças à ação rápida das pessoas por perto, todos sobreviveram. Um resgate incrível. Se momentos assim fazem você sorrir, por que ainda não se inscreveu? Corrige isso e seja o primeiro a ver os vídeos mais gentis da internet. Esta mulher ficou presa num poço de lama. Quanto mais tentava sair, mais afundava. Então, os vizinhos organizaram uma operação de resgate com trator e corda. Ethan não era socorrista profissional, mas para uma mulher e sua avó, ele se tornou a única esperança durante uma enchente. E não decepcionou, carregou as duas nas costas até a segurança. Parece que este policial está brincando com uma garotinha, mas na verdade ele está consolando-a depois que ela e a mãe perderam a casa. Enquanto o parceiro procura um abrigo, ele faz o possível para levantar o ânimo da criança. Este é o ato mais doce de bondade que fez duas senhoras sorrirem em um dia cinzento. Quanto custa a felicidade? Aparentemente apenas $9, e isso fez o dia inteiro dessa garota. Quem sabe, talvez esta doce Cinderela tenha acabado de encontrar seu príncipe. Quem é esse cara? Um verdadeiro cavaleiro moderno das neves de Nebraska. Este trabalhador tem 1000 tarefas urgentes na lista, mas sabe que nada é mais importante do que fazer o bem. O
Os salva-vidas passam 99% do tempo apenas observando, porque aquele 1% restante é o que salva uma vida. A história poderia ter terminado em tragédia se não fosse por Taylor Roots, que, por acaso, estava caminhando por perto. Ele chegou bem a tempo de ajudar uma mulher que tentava desesperadamente impedir que sua mãe caísse em um penhasco. E já mencionamos que a filha só tinha um braço. Isso sim é um resgate milagroso. Ao ver um homem usando caixas de papelão como sapatos, Talia Thomas não hesitou. Deu a ele seus tênis Jordan roxos favoritos. Um simples ato de gentileza que nos lembra que todos merecem amor. Como nada além de uma toalha e um coração valente, este herói entrou em ação para salvar um estranho que foi levado por uma forte correnteza. O mundo precisa de mais pessoas como ele. O Cerebral tentou roubar o sonho de Pedro de competir em um triatlo Ironman. Pena que a paralisia cerebral não sabia que o irmão de Pedro, Miguel, estava disposto a fazer o que fosse preciso para realizar esse sonho. Enquanto a maioria das crianças fica animada com brinquedos novos, esse garotinho está feliz por um motivo bem diferente. Ele pode ser um doador para a sua irmãzinha. Segura minhas lágrimas. No momento em que essas pessoas perceberam que um idoso estava preso dentro de uma casa em chamas, souberam que precisavam agir, sem hesitação, sem pensar duas vezes. Apenas puro heroísmo. Durante 115 dias, toda a equipe deste hospital lutou para salvar a vida de Aria, de 10 anos. Ela se tornou um símbolo de resiliência e força. E heróis como ela merecem ser aplaudidos e ovacionados. Quando o engenheiro de aviação Ray Stanton foi diagnosticado com câncer, parecia que seu sorriso havia desaparecido para sempre. Então o piloto Rich Goodwin voou para trazê-lo de volta. Conheça Chloe Adams, a garota que perdeu a chance de evacuar. Não por medo, mas porque se recusou a deixar o seu cachorro para trás. Felizmente, a sua bravura foi recompensada. Para Hayley Logan, essa viagem de elevador foi a pior e a melhor experiência da sua vida. A pior porque ela ficou presa. A melhor porque a pessoa que a salvou pode ser o amor da sua vida. Quem sabe? Talvez esse fosse o plano do destino o tempo todo. Ações falam mais alto que palavras. E a reação desta professora diz tudo. Ela realmente ama seus alunos. Tudo bem, prof. Nota 1000. Você merece este presente mais do que ninguém. Essas crianças sabiam quanto de esforço, estresse e lágrimas sua mãe dedicou para passar em uma prova importante. Então, quando viram os resultados positivos, não conseguiram conter as lágrimas. Os funcionários desta estação de metrô não hesitaram em parar mais de 80 trens para salvar um gato dos trilhos. Porque nenhum horário do trem vale uma vida. Até os mais fortes entre nós merecem ser cuidados. A humanidade acima de tudo. Esta mulher já teve que enfrentar o desafio de perder uma perna sozinha. Agora, ela está garantindo que ninguém mais passe por isso sem apoio. Numa bela reviravolta do destino, a professora favorita desta comissária de bordo acabou se tornando sua passageira. Anos atrás, a mulher a ajudou a moldar seu futuro. Então o mínimo que ela podia fazer era agradecê-la com um abraço sincero. Este é o fim? Pensou esse sujeito ao perder o controle do carro e mergulhar em um rio profundo. Mas um pescador destemido se recusou a deixar que esses pensamentos sombrios se tornassem realidade. A doença pode ter roubado sua saúde, mas com uma amiga assim, ela nunca roubará sua alegria. O jiu-jitsu é uma arte marcial focada na defesa. Então, quando um policial precisou de proteção contra um criminoso violento, esse cara colocou suas habilidades em prática.
Bob Van Dillen era apenas um meteorologista cobrindo uma enchente. Mas um grito desesperado de socorro o transformou em um super-herói ao correr para salvar uma mulher das águas turbulentas. Ficar parado assistindo a uma garota sendo assediada? Nenhum homem de verdade jamais permitiria isso. Aliás, esse foi um experimento social. E ele passou com louvor. A polícia ganhará outro policial excepcional em breve. Mas com uma mentora dessas, como ela poderia ser outra coisa? Essa garotinha prova que ser um super-herói não tem a ver com músculos grandes, mas sim com ter um coração bondoso. Se alguém merece ser o símbolo da luta contra os ladrões de carteira, é esse cara. Claro, pode ter sido um experimento social, mas precisamos de mais heróis como ele na vida real. Os guardas do Palácio de Buckingham não deveriam se mover, mas quando este viu o quanto aquele momento significava para a mulher à sua frente, ele simplesmente teve que dar um passo à frente. Para o mundo é apenas um pequeno ato. Para esta criança, é uma lembrança de gentileza que durará a vida toda. O abraço sincero de uma criança pode derreter até a estátua mais rígida. Dizem que anjos da guarda caminham entre nós. Nesse momento aterrorizante, um deles apareceu na forma de um jovem corajoso que se recusou a deixar o mal vencer. Esta menina estava à beira das lágrimas quando viu a rampa para cadeiras de rodas bloqueada para reparos. Mas antes que uma única lágrima caísse, um transeunte reuniu um grupo de pessoas e juntos a carregaram escada acima. Os heróis tendem a aparecer quando toda a esperança parece perdida. Ainda não está convencido de que os cães são os melhores amigos do homem? Você não precisa morar no Palácio de Buckingham para ser um príncipe para a mulher que você ama. Ser parceiro não significa apenas trabalhar em conjunto, mas sim cuidar um do outro quando mais importa. Esse professor correu para apartar uma briga de alunos, só para receber uma doce surpresa deles. Não importa o quão ocupada a garçonete esteja, ela sempre encontra tempo para esse homem idoso, porque seu sincero obrigado vale mais para ela do que qualquer gorjeta. Essas meninas não achavam que alguém compraria sua limonada. Então imagine o choque delas quando um estranho gentil não só comprou a bebida, mas também os biscoitos e até mesmo um desenho de dragão. Quando Magnus percebeu a condição cardíaca de seu dono, tentou curá-lo com amor. Será que conseguiu? Pode apostar que sim. Esses patos pareciam implorar aos humanos para salvarem seus filhotes. Como alguém poderia dizer não a isso? A diferença entre olhar e ver. Todos estavam olhando para este homem, mas apenas uma mulher realmente o viu. Você consegue imaginar o medo que essa coruja deve ter sentido ao cair acidentalmente na água? Felizmente, uma mulher bondosa a resgatou, tornando-se sua nova família no processo. Esta noiva interrompeu seu próprio casamento só para visitar sua avó no hospital. E a reação de sua avó não teve preço. O que poderia ser melhor do que um super-herói limpando sua janela? Para as crianças deste hospital, absolutamente nada. Alguns atos de gentileza fazem você sorrir e chorar ao mesmo tempo. Este é um deles. Este cachorro estava correndo pela margem de um rio, quando de repente escorregou e caiu na água. Não conseguiu escapar da forte correnteza, mas então um destemido operador de escavadeira veio resgatá-lo. Só tenho uma coisa a dizer sobre este vídeo. Obrigado, pais, por criarem um ser humano tão incrível.
Em dias especialmente quentes, não se esqueça de compartilhar água com quem precisa. Para você, é um pequeno gesto. Para eles, é um salva-vidas. A equipe desse hospital fez de tudo para proporcionar a Malcolm a cerimônia de casamento mais linda. Se alguém merece um toque de cor neste mundo cinza, é ele. Dizem que o universo retribui a gentileza com gentileza. Mas essa mulher não esperou o destino intervir. Ela mesma retribuiu a gentileza de um velho homem. Este professor se dedicou de corpo e alma aos seus alunos. E eles demonstraram sua gratidão da maneira mais comovente possível. 20 anos atrás, um garotinho sentou-se neste mesmo sofá e prometeu ao pai que o levaria à World Series. Hoje, como um verdadeiro homem de palavra, ele fez acontecer. Esse garoto ganhou mais do que apenas um jogo de beisebol. Ele ganhou os melhores e mais leais amigos que alguém poderia desejar. Todas as manhãs, apesar das dores nas articulações, esta idosa trabalha duro para ganhar a vida. Finalmente, alguém reconheceu seus esforços e lhe deu o reconhecimento que ela merece. Esse avô não tinha ideia do porquê todos estavam cantando parabéns a você, até perceber que a surpresa era só para ele. Desde que ela se lembra, as pessoas sempre viram essa garota como especial. Mas essas crianças a veem apenas como uma amiga. Qualquer um que diga que a geração mais jovem está perdida, deveria ver esses estudantes. Eles doaram seu último resquício de dinheiro para ajudar um estranho necessitado. Esse cara queria pedir a namorada em casamento da maneira certa, e toda a família ficou mais do que feliz em ajudar. Aquele sim, curto e doce, valeu todo o esforço. Qual o sentido da riqueza se você não tem com quem compartilhá-la? Esse homem bondoso aplicou essa filosofia ao realizar o sonho de um jovem em dificuldades de andar em um carro de luxo. Perder o cabelo devido ao câncer foi um golpe devastador para Mandy. Seu amor próprio havia desaparecido, apenas para brilhar ainda mais forte na cadeira deste barbeiro. O dono deste café não apenas deixou um morador de rua entrar em seu restaurante, como também lhe trouxe uma refeição fresca de graça. É desse tipo de gentileza que precisamos mais. Conheça o Sr. Min. Nos últimos 40 anos, ele alimenta a comunidade da Broadway em seu pequeno restaurante. Hoje ele se aposenta com lágrimas nos olhos. Mas são lágrimas de felicidade e gratidão pela incrível despedida. Desde jovem, a música do rapper Nelly lhe deu força. Mas conhecer o músico pessoalmente e até mesmo receber um presente dele era um sonho que ele jamais imaginou ser possível. Esta mulher inventou a maneira mais doce de agradecer aos trabalhadores pelo trabalho duro sob o calor escaldante. Você está sorrindo agora, não é? Só Deus sabe o quanto tempo essa mulher se esforçou para dar a partida no carro antes que o destino enviasse um estranho gentil em sua direção. Apenas alguns segundos de tempo dele e ela estava de volta. Essa corrente de gentileza começou quando os clientes cancelaram seus pedidos de entrega. Em vez de desperdiçar a comida, o entregador pagou por ela e a entregou a um casal de idosos que havia perdido a casa devido a dificuldades financeiras. Depois de se mudar para uma nova cidade, esse garoto estava preocupado que seus antigos colegas o esquecessem. Acontece que ele não tinha com o que se preocupar, porque eles sentiram sua falta o tempo todo. Ser tetraplégico nunca impediu este homem de viver a vida ao máximo. Tudo graças aos seus amigos incríveis. Essa garotinha quebrou todas as regras ao subir no palco durante um show. E sua punição foi um abraço gigante da sua cantora favorita. Esse herói parece ter saído de um filme de Hollywood.
Ele interveio segundos antes do desastre acontecer. Apesar de suas próprias dificuldades, essa mulher ainda estava disposta a compartilhar a sua comida com alguém necessitado. Não é de se admirar que tamanha bondade tenha sido recompensada. Em nenhum outro lugar você encontra tanta alegria e apoio em uma partida de futebol. Anos atrás, ele costumava serenatar sua mulher com canções de amor. E nem o amor deles, nem essa pequena tradição mudaram até hoje. Até o dia mais tempestuoso fica mais brilhante quando você testemunha um momento tão doce. Veja o quanto essa professora se importa com seus alunos. Ela doou um rim para o pai de um aluno, só para que o garotinho pudesse continuar vendo o sorriso do pai. O que podemos dizer além de bravo? Esses caras fizeram de tudo para guiar um cego em direção à atacada perfeita de basquete. Então, admita, você também está comemorando com eles. Depois de enfrentar dificuldades e perdas, esse professor conquistou algo ainda maior: o amor e o respeito de seus alunos. Não, essa não é uma cena nova da Mulher Maravilha. Apenas uma mulher destemida correndo para salvar o gato do vizinho sem hesitar. Essa pode ser a única transportadora no mundo que entrega comida e gentileza. Uma mensagem de uma fã que luta contra o câncer tocou este lutador tão profundamente que ele veio pessoalmente abraçá-la. Ela ainda luta para ver mais lutas dele. E ele continua lutando por ela. Os alunos ficaram chocados ao descobrir que o seu professor de educação física favorito usava o mesmo tênis desde 1997. Adivinha o que eles deram de presente para ele? No começo eu pensei, não vou chorar. Aí eu vi o dono usando uma coleira em solidariedade ao seu cachorrinho doente. Eu desabei. Lembre-se deste rosto, porque é assim que um verdadeiro herói se parece. Ele não só encontrou a carteira perdida de uma mulher, como a levou direto para a porta dela, sem pedir nada em troca. Pessoas boas ainda existem. Falando em amor, compartilhe um pouco com a gente deixando seu like e se inscrevendo. Você já conheceu um herói de verdade na sua vida? Ou talvez você mesmo seja um deles? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!